Não. Meu, caralho. Você tá ligado que já tá gravando e isso vai aparecer, né? Tá? Já tá. Eu tinha que achar o cara vai do pro ar. Adventure Time pra ficar Ah, com o o do rolê Bank da Pancake, música é lá. verdade. É... Vamos começar essa bodega aí? Vamos começar. Pô, primeiro deixa eu elogiar o setup da Loiane. Um dia eu chego lá. Não, eu também fiquei com inveja. Primeiro eu preciso arrumar um quarto que não seja o quarto da bagunça pra eu trabalhar. Parece que tá Sim, organizadinho aqui atrás, peraí. mas tá uma Tá zona. bonito, hein? Ó, Pô, ó, isso tá ó. de mal bonita. Ó as panelas aqui, ó. Isso é consequência do não ter o que fazer na pandemia. Não, ficou legal, pô. Não, Ficou tá bem estiloso, legal. tá estiloso. Ah, lá no fundo é teus livros, Loiane? Eu fiz eu imprimi tipo uma foto, né? Aí Da eu capa. botei da capa e botei no... Só pra quem tá no áudio aí, então no fundo, quem for ver o vídeo depois, no fundo do quarto da Loiane tem as capas do livro dela. Loiane, que é uma referência em Angular, acho que do Brasil. Olha, não tem uma referência em pessoa... tudo essa mulher, Não, rapaz. essa mulher é Tá demais. falando. Quem É dera. a referência da referência. Não, teve uma vez que uma pessoa falou assim, cara, eu tô fazendo o curso da Loiane e tal. Pô, menina mó gente boa e tal, os cursos é massa, né? Eu falei, pô, eu conheço ela. Eu falei, caralho, velho. Ela é muito famosa, muito famosa. É tipo tu conhecer uma pessoa famosa. É, mais ou menos isso. Aí meu pai. a experiência mais perto, assim, tipo, você conhece o ator global, uma atriz global? Não, mas É a eu conheço a Loiane. Loiane. Loiane, Né? que é a mesma coisa. As besteiras. Bom, mas assim, vamos começar pra valer? Vamos. Baking pancakes, making bacon pancakes. Take some bacon and I'll put it in a pancake. Baking pancakes, that's what it's gonna make. Bacon pancake. Baking pancakes. Então, poxa, bom dia, boa tarde, boa noite, internet. Boa noite, Loiane, porque na verdade a gente tem que começar a dar boa noite mesmo no fuso da galera, né? É noite pra gente, boa noite. Você que tá escutando aí, você escolhe o boa alguma coisa. Boa noite, Loiane. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, poxa, meio começar. Vai ser difícil alguém não conhecer a Loiane, mas Loiane, conta pra gente um pouquinho assim, quem é a Loiane? Pra quem não te conhece, que vai ser tipo 1% muito do difícil. Brasil. É. 1% do Brasil não conhece a Loiane. Bem, meu nome é Loiane. Acabou de falar. Não é apelido, é o nome. Não é apelido, é meu nome. Eu sou capixaba. Eu tô aí com 15 anos aí de experiência em desenvolvimento web. Tô virando já a tia do desenvolvimento. Basicamente, eu faço o que o pessoal chama de full stack, né? Se existe, não existe, isso aí é outra questão, mas... Ou conhecido como bombril da empresa, né? Exato. Só falta fazer os cabos de rede e cuidar do servidor. Isso não dá, infelizmente. Mas trabalhar aí É com... o webmaster, velho. O full stack é o webmaster. Webmaster, exatamente. O Webmaster aqui é mais antiga, né? Eu sou da época do Webmaster. Eu também. Então, Meu sonho era ser webmaster quando eu comecei. então é Java no back-end e às vezes Node.js também aí, dependendo do projeto. E no front com Sencha e Angular, né? Então, por enquanto aí essa stack. Aí eu desenvolvo, né? Trabalho aí full time com desenvolvimento. E nas horas vagas a gente grava uns vídeos lá pro YouTube. Uns vídeos? Uns vídeos? Quanto Uns uns vídeos? Não, vamos. Não, Primeiro, só deixa eu fazer uma pergunta que pode Uma definir o futuro desse podcast. Tem uma A gente plaquinha pode no perguntar qualquer coisa, Loiane? Pode. Então tá, então Pode. beleza. Então a partir disso, quantos seguidores tu tem no YouTube? pela plaquinha tem mais de 100 mil lá no fundo. Quantos inscritos, né? Não seguidores, é inscritos. Eu ganhei a plaquinha, foi no final de 2020 eu ganhei a plaquinha. Agora eu tenho que entrar lá pra ver quanto é que tá. Mas é que eu não Mas sei de quanto que é. Dá um pouquinho mais de 100 mil. 100 mil. Só um pouquinho mais de 100 mil, só.
Só. O legal é que a Loiane é de uma humildade, assim. Não, ela pra Não, ela é e- normal, mano. É. Mas assim, quando a pessoa é famosa, tipo, você já perguntou pra É a mesma coisa perguntar pro rico. E essa Ferrari aí? Ele. Ah, mano, Ferrari. É Loiane, é só 100 mil. É mesmo. Não, como demorou o quê? 9 anos pra chegar nos 100 mil? Demorou pra caramba, né? Então, Depois a gente vai se enfiar nessa história, assim. Mas acho que é legal. Acho que parte disso é por conta dessa humildade que tu tem, assim, não é normalizando, mas é, tipo, olhando pra um feito de forma, pô, alcançável, né? Ao longo do tempo. deu bastante trabalho chegar lá. Sim, imagino. Bom, falando em pergunta, enquanto você está olhando o número aí real agora, poxa, tu tá fora do Brasil, né? Há quanto tempo já? 3, 4 anos? Fez 3 anos esse ano. 3 anos. 3 anos e meio agora, né? Chegando perto dos 3 Tá. anos e meio. Nesse tempo, eu vou uma pergunta para desmistificar, porque a gente gravou agora com a Paty, e a Paty disse que, quando a gente comentou lá que, brasileiro era bem recebido nos Estados Unidos, ela falou, não é mais ou menos assim, não é bem assim, né? E aí, Loiane, né, nessa linha, desde que você tá aí, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileira? Sei lá, na rua, onde você trabalha, Se quiser falar um pouquinho qual cidade você tá morando, onde você... Eu tô em Tampa, na Flórida. Eu acho que na Flórida as coisas são um pouco mais tranquilas, porque é tudo muito misturado aqui, né? Eu acho que o que menos tem aqui na Flórida é americano. Porque Dizem que a Flórida é o 28º estado brasileiro, né? Pois é, então, tem muito brasileiro aqui, tem uma comunidade brasileira grande aqui, tem muito descendente de cubano, né, principalmente ali para Miami, tem uma comunidade super forte, hispana. Aqui na Flórida, 70% da população fala uma segunda língua, né, então aqui as coisas são bem mais tranquilos, né. América Light. É uma América um pouco mais light. Assim, de forma direta... Nunca sofri nada, né? Mas, claro que às vezes você tá falando português. Eu falo muito em português com meu marido, né? Então, às vezes o pessoal olha meio de lado, assim, mas no geral é muito normal. Né? Você vai no supermercado, você vê gente falando em espanhol. A gente saiu esses dias para poder almoçar, a gente estava ouvindo grego. Então, assim, é uma mistureba. Então, é muito louco. É bem mais tranquilo aqui. Eu acho que a Paty, acho que ela tá mais pro norte, né? Então as coisas são um pouco mais diferentes lá. E me diz uma coisa, vamos voltar algumas casinhas no rolê de 3 anos atrás. Tu tava no Brasil, aí de repente vou para os Estados Unidos. Conta como foi isso, assim. Também não foi assim de repente também, não. As coisas são mais demoradas, né? O meu esposo é da área de turismo, então uma das coisas que a gente tem em comum é gostar de viajar, né? Então, desde que a gente casou, a gente meio que concordou, assim, de vamos separar uma graninha para poder viajar um pouco também, né? Aprender novas culturas, né? Ver outros lugares, né? Todas essas coisas boas aí que viajar traz pra gente. E aí, quando a gente fez nossa primeira viagem internacional, e depois, né, começou a fazer mais viagem, a gente falou, não, vamos investir em alguma coisa pra gente poder sair do país, né? E com isso a gente começou a fazer pesquisa, né? E principalmente da nossa área, a área de tecnologia, tem vaga em quanto é lugar do mundo, né? Você quer ir para a Austrália, dá para ir, quer ir para a Europa, dá para ir, para o Canadá, aqui para os Estados Unidos, quer ir para outro país da América Latina também, dá para ir. Enfim, a gente, nesse quesito, né, é uma vantagem para a gente porque é bem mais flexível em questão de carreira, né? O nosso conhecimento é válido aí em qualquer lugar do mundo, né? Diferente, por exemplo, do advogado, do médico, que tem toda uma burocracia por trás. E aí a gente começou a fazer pesquisa também
de como fazer essa parte de imigração, né, de como poderia fazer questão de visto de trabalho, né? Uma coisa é você que tá, né, solteiro, você quer viajar, é só você, né? Mas quando você tem família, você tem que levar em consideração a família. No nosso caso, né, nós dois trabalhamos, né? Nós dois temos uma carreira, então a gente queria levar isso tudo em consideração. A gente viu também, começou a pesquisar a Europa, começou a pesquisar Canadá também, e tinha Estados Unidos. Eu agora completei, né, 10 anos na empresa. Quando eu estava no Brasil, eu estava indo para completar 7 anos de empresa. E a empresa que eu trabalho é uma empresa, né, que tá... Pode falar o nome da empresa se você quiser, tá? Tá. Tranquilo. Então, a empresa que eu trabalho, ela tem, né, escritórios também em outros países. O time que eu trabalho até hoje, né, o mesmo time desde que eu entrei na empresa, é um time que está aqui nos Estados Unidos, apesar também de a gente ter parceiros na Índia e ter parceiros também na Irlanda e na Inglaterra. Então, havia essa possibilidade. Eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, se um dia abrir alguma vaga em algum outro lugar, eu tenho interesse. Então, assim, se abrir algum lugar, por favor, lembra de mim. Pô, e isso é muito legal, né? Você se colocou à disposição para algo que você nem sabia se poderia acontecer ou não, né? Acho que muita gente perde oportunidade por não ter esse tipo de atitude. Assim, se colocar à disposição. Ó, e eu tô à muitas vezes é o disposição, contrário, se isso né? acontecer, lembra de mim. A Muito galera legal. não tá disposta a mudar também. Então, essa é uma coisa que isso, assim, se um dia eu puder dar uma dica pra alguém, fala aquilo que você quer. Porque, assim, eu já tinha ido, né, eu já viajei a trabalho, falei com o meu time e tudo e tal, e eu conversei com algumas pessoas do meu time, fazia pergunta de como que era trabalhar, né, questão de custo de vida, né, já pensando em algum dia em poder morar fora, né. A Loiane interna já tava fazendo os planos maquiavélicos, esfregando as mãos, assim, toda vez que perguntava. Aluguel é caro? Como que é o custo de vida? E a Qual que seria um comida? salário bom? Você pergunta tudo isso, né? E assim, Isso gente, é uma coisa que eu aprendi a pensar desse jeito num vídeo que eu vi. Tem um programa no Discovery que o pessoal muda de trabalho para outros países, né? Aí a mulher deu uma dica pro cara falando assim, ó, você vai mudar com a família, então eu vou te levar em lugares que você vai visitar com a sua família. Levou na escola, no supermercado, no açougue, nesses locais assim, tipo, pra ver o teu dia a dia. Aí ele, mas você não vai me levar no... Acho que era Praga, pô, em algum lugar histórico, assim? Não, porque você não vai ver, tipo, no teu dia a dia você vai nesses lugares aqui, bicho, então você tem que viver esse tempo aqui que você vai estar uma semana, como se você fosse viver aqui pra ver se você gosta, né? Aí, um dia eu recebi uma oferta de trabalho pra Dinamarca, né? E aí eu fiquei todo empolgado, né? E aí eu fui procurar quanto que custava a escola, porque, né, as crianças têm que estudar em escola internacional, né? Não dá pra chegar lá e... Bicho, o que me ofereceram de salário não pagava tipo, a escola das crianças, das 4 crianças, assim. Então isso é muito legal saber, assim, e poder perguntar. então, uma coisa que eu gosto de fazer também, sempre quando eu viajo, é ir no supermercado pra ver o preço das coisas, porque isso te dá uma ideia, né? E dá pra você aprender sobre também as coisas locais, né? Assim, coisas simples, assim, enfim. Então, aí eu perguntei sobre o preço e eu fui apresentar um treinamento. E aí, internamente, eu pensava, poxa, que bacana, eles me convidaram para vir para dar um treinamento. Será que um dia eles vão me convidar também para vir trabalhar aqui? Eu vou mostrar um bom trabalho, né? Então, ralava aí todo ano para ter uma performance boa, para que um dia eles, nossa, tem uma performance muito boa, vem aqui, vem trabalhar aqui com a gente. Mas, assim, isso nunca aconteceu. E aí eu fiz um treinamento dentro da empresa mesmo, e tem uma coisa que sempre... que ficou comigo, né, que a pessoa que estava dando treinamento pra gente falou, você tem que ser o protagonista da sua carreira, não espere ninguém te oferecer nada, você tem que falar aquilo que você quer.
E aí, até eu conseguir tomar essa coragem, eu acho que um ano depois que eu fiz o treinamento é que eu finalmente tomei a coragem de, né, eu tava tremendo quando fui falar com o meu chefe, né, não tava esperando nada em troca, mas fala, poxa, mas olha só, lembra de mim, por favor, o dia que tiver uma oportunidade? E alguns anos depois teve a oportunidade e, né, onde é que aconteceu a transferência. E aí, acho que uma coisa que você falou, né? Antes de eu ir para a próxima pergunta, quero voltar um pouco. Você falou assim, pô, você é protagonista da sua própria carreira, né? Isso é uma coisa que a galera delega muito a carreira à empresa, né? E eu vejo muita gente falando assim, pô, meu emprego é ruim, eu não tô feliz na empresa, a empresa não faz nada por mim, né? Mas, pô, tu é o dono da tua carreira, tu pode fazer um revamp de carreira a hora que você quiser, você só precisa tá ciente das escolhas e das renúncias que tu tem que fazer, né? Mas eu acho que É verdade. É o que eu tava até comentando com a Loiane agora há pouco, que eu sosseguei na empresa, que eu ficava pulando de empresa em empresa, não dava um ano em cada empresa. E agora eu falei, não, putz, a minha escolha agora é dar uma sossegada, porque esse pula-pula também não é tão bom, né? Mas eu acho que você tem que experimentar o quanto até tu encontrar que nem se encontrou agora. Sim, sim. Entendeu? Então foi parte do teu aprendizado. Você passou por vários lugares até agora tu poder comparar com esse, então é bem complicado. Eu vou falar, eu já saí de empresa com 30 dias, saca? Tipo, e eu já saí de empresa com 9 meses. E eu, tipo, fui minha última empresa que eu tava, eu fui achando que, cara, é o lugar pra eu ficar pra sempre, assim, né? Tipo, eu me pegava, eu falei, vou virar sócio desse negócio, tipo, e eu tava empenhado pra caramba. Só que acabou que eu vi que, tipo, eu acho que o rolê é o seguinte, quando tu tem os propósitos alinhados, tipo, a Loiane tá, quanto tempo você falou? 15 anos? 10 anos na mesma empresa? 10 anos. 10 anos, né? 15 anos de carreira, 10 anos na mesma empresa. Tu sente que tu tem um propósito aí dentro. Parte desse propósito pode ser, tipo, pô, eu mudar pros Estados Unidos. É algo que eu consigo alcançar aqui dentro. Então, quando você tem esse propósito dentro da empresa e você tem essa sensação de pertencimento, que provavelmente é o que você está sentindo agora, Bruno. Pô, eu sou sócio aqui, você é sócio da empresa onde você está, você tem um propósito, que é fazer o negócio girar, né? E você pertence ao local, você se deu bem. Então, acho que é muito disso que a gente tem que ver. E aí, a partir daí, desenvolver a carreira, né? Eu acho que o ponto de decisão que eu sempre tomei na minha vida é, pô, eu não tô feliz, não tô no lugar, eu não tô vendo propósito, não tô me sentindo mais parte do meio, pô, tu tem que ir para outro lugar. E até porque se a empresa sentir que você não tá nessas condições, ela vai te mandar embora e não vai pensar, né? Então, a carreira é tua. Não, e você comentou de ter virado sócio e tal, né? Não foi só questão de, vamos dizer assim, valores. E sim foi que você falou assim, que tem que não ficar esperando a empresa. Eu fui lá e mostrei o meu valor. Exatamente. E a empresa me deu isso em troca, né? Não foi um negócio assim, fiquei lá pedindo. Chegou de supetão essa informação pra mim. Não foi assim, se você fizer tal coisa. Não, tipo, você vai ganhar isso porque você mereceu, porque você se esforçou e tudo mais. É o que o Will falou. É você querer fazer a sua carreira, né? Sim. Não é ficar esperando que os outros façam por você. Sim, eu sempre... Acho que sempre não, cara. Nos últimos 2 anos, eu lembro muito de uma frase do Kobe Bryant que traduzia, ele fala tipo, pô, tu não pode deixar nenhuma pedra sem ser revirada, sabe? E eu acho que é muito disso, tipo, se você entra, tem um outro brasileiro que fala que se você entra no jogo, entra pra rachar, entra pra jogar, entra pra ganhar, eu acho que é isso, tipo, quando você, em todos os lugares que eu tô, eu sempre me dedico 100% e entro pra rachar em tudo. Quando eu vou perdendo isso, já me acende um sinalzinho de falar assim, cara, por que eu não tô querendo dar o meu melhor aqui, né? E aí você começa a avaliar. Então, acho que parte dessas portas que se abrem é muito do que a Loiane fez, de se mostrar aberta para uma possibilidade, né? E fazer um bom trabalho. E aí as coisas acontecem, assim, tipo, como a própria Loiane falou várias vezes já, não é da noite pro dia,
mas elas acontecem. Então, um pouquinho, acho que também é da paciência, né? Que hoje a galera não tem muito, aquela paciência de às vezes esperar tal. Mas, aí- hein, falando do... Já que a Loiane falou que não é do dia pra noite, né? Eu quero fazer uma pergunta pra ela. Quando que veio a ideia de começar a produzir cursos, materiais, livros? Você ia falar alguma coisa, Will? Eu ia fazer uma outra pergunta antes. Que eu ia fazer a pergunta do inglês, que acho que é uma coisa que pode a ser, gente pode ser, conversou, pode ser. tipo, se a gente tem vaga pra qualquer lugar do mundo, e aí eu queria Boa. falar, tipo, tu estudou inglês antes, como que foi o rolê do idioma, assim? O inglês, eu tinha feito assim, quando eu era mais nova, eu fiz curso, né? Mas você aprende The Book is on the Table e O olha curso lá. do To Be. Verbo do to be. Na escola pública, né? Tipo, muda o Verbo to be. professor, mas todo ano é verbo to be. Só muda o professor. Verdade. Eu tive a oportunidade também de morar fora também quando eu era um pouco mais nova, né? Não foi nada chique como intercâmbio, né? Mas foi outra situação, que aí também eu aprendi um pouquinho de inglês. Só que assim, nada me deu a fluência de poder falar, a fluência de poder trabalhar. Né? Foi uma decisão que eu tomei quando eu estava na época de vestibular e tal. Eu comecei a assistir muito seriado na época, né? Eu tinha tomado a decisão de não assistir mais TV aberta para poder conseguir me dedicar aos estudos, mas mesmo assim você precisava de algum tipo de entretenimento, né? Então a gente estava começando ainda nessa questão da internet, né? Era a internet de 1 mega na época, né? Coisa maravilhosa. 1 mega? Pensei que era 56k. Era um pouquinho depois já, quando eu comecei a ver seriado, porque, nossa, ver seriado com 56k ia demorar um mês Não, pra poder. 1 mês? Imagina E Netflix 56k hoje. Impossível. Pô, acho que naquela época tinha um concorrente no Brasil que eu acho que era a Netmovies. Que eles fizeram o mesmo rolê da Netflix nos Estados Unidos, só que no Brasil, de mandar o DVD pra casa das pessoas. Se alugava e vinha um DVD. Eu fui assinante. Eu lembro fui disso aí. assinante desses caras. Eu não tinha dinheiro pra essas coisas. Aí faliram. Mas aí eu comecei a ver mais seriado, né? E comecei a escutar música também. E em inglês. E aí eu colocava legenda. A legenda eu sempre dou preferência de colocar legenda em inglês. Mudei a língua do sistema operacional. Na época não tinha celular ainda, mas no computador mudei a língua do sistema para poder ir aos pouquinhos, né? Aprendendo. Friends foi uma coisa que me ajudou muito também na época, né? Tava na época do Friends ainda. Que era um seriado legal, que é mais amigável, né? Já que eles falam de forma pausada, não fala tão rápido assim como um nativo mesmo. Então acabou ajudando bastante. E quando eu tava ainda no Espírito Santo, surgiu a oportunidade de me mudar para São Paulo. Né, que foi quando eu comecei, né? Que eu tive a oportunidade de fazer essa mudança logo depois que eu terminei a faculdade. E aí, nisso, era para trabalhar num projeto internacional com um time aqui dos Estados Unidos. Eu tive o inglês, assim, o suficiente para eu conseguir passar na entrevista. Mas a entrevista não foi feita com nenhum americano. Foram brasileiros mesmo que fizeram a entrevista, algumas entrevistas em inglês. E isso acabou ajudando um pouco, né? Porque falar de forma mais pausada, de forma que desse para entender melhor. O primeiro dia que eu fui trabalhar, que eu tive que falar com o meu chefe, eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. Ele teve que digitar para mim e mandar pelo MSN da empresa para eu conseguir entender o que ele queria que eu fizesse, porque não estava entendendo nada. E aí eu comecei a me dedicar um pouquinho mais, né? Mas estudando por conta mesmo, né? Vendo mais filme, escutando mais música. Naquela época não tinha ainda, né, tipo, palestra internacional, essas coisas, a gente não tinha acesso a essas coisas ainda no YouTube do jeito que a gente tem hoje, mas aos pouquinhos e depois com muita prática, né, que foi melhorando, né, até quando eu mudei também para a empresa que eu tô agora e tive dificuldade, por exemplo, na entrevista, de não entender o que estavam me perguntando. Mas, de novo, aos pouquinhos, com
com prática, né, você vai pegando. Até hoje tô aprendendo, né? Não é que eu seja Não. fluente no inglês, até hoje a gente E tem. uma coisa que você falou, acho que é se expor ao idioma, né? A imersão, né? Não, é assim, fazendo um paralelo com criança. Pô, ninguém ensinou a gente a falar. Foi a A gente foi convivência. escutando as outras pessoas falando e de repente a gente começou a falar alguma coisa, né? Eu vejo com as crianças aqui, tem palavras que elas não conhecem, mas e elas têm dificuldade de falar e a gente vai treinando a fala e aí depois explica o significado da palavra e passa a usar, né? Então acho que se expor ao idioma é algo que ajuda muito, né? Por isso que a galera que viaja para os Estados Unidos fica um tempo, diz que aprende mais rápido, né? Do que quem tá aqui no Brasil estudando, porque aí você tá exposto ao idioma. Como você fala inglês, você não come, não pede o almoço. Ah, mas eu sabia falar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No McDonald's eu não passava fome. Então, eu tenho um amigo que foi pro Japão, falei, meu, como que você comia lá? Cara, eu só aprendi nide. E eu chegava no McDonald's, falava nide, os caras me davam um sanduíche. E aí eu fui assim durante os 3 meses, até eu aprender. Ele ficou anos trabalhando lá. Tipo, e detalhe, né, ele era um cara que, pô, na época ele manchava bastante de TI, ele foi pro Japão pra trabalhar na construção civil. Assim, né, muito louco o rolê. Pô, mas aí, Loiane, poxa, o inglês, o trabalho, e aí agora a gente pode ir pra pergunta do Bruno lá, como que começou esse rolê de gravar vídeo, Que é isso que fez ela ser a global da TI do Brasil, eu acho. Tipo a atriz global, sabe? A atriz global, a Loiane é a atriz global da TI brasileira. Ai, meu pai. Vamos lá. Então, quando eu saí do Espírito Santo e fui para trabalhar em Campinas, nessa empresa, era tudo em inglês. E na época eu tinha começado a escrever meu blog em português. Eu tinha acabado assim de começar. Eu acho que eu fiz a mudança em março e eu tinha começado o blog em janeiro. Que ano que era isso? 2009. O blog ainda era o HPG, Não, blogger, era o Loiane.com. loiane.com. Fiquei 3 meses pesquisando como fazer hospedagem na internet. Acho que em 2009 o HPG já tinha acabado, né? Acho que já tinha. Eu acho que não. Acho que Eu sou mais novo e acho que peguei isso 2009 é também. a época do Fotolog. Fotolog. Flogão. O Instagram dos velhos. Fotolog, velho. Fotolog. Não, mas Flogão é depois. O cara que copiou o Fotolog. Desculpa, Fotolog. mais vividos. Fotolog. Orkut. Orkut é bom. 2009 na área do Orkut. Mas conta lá. Então, aí eu tinha começado a escrever no blog. E como eu estava começando nesse projeto com o time aqui dos Estados Unidos, e a questão da fala ainda não estava muito boa, né? Então não dava para eu ficar fazendo reunião todos os dias em inglês ainda, mas a escrita pelo menos dava para a gente encarar, né? E aí tinha que fazer também a parte da documentação do projeto, mandar e-mail, né? Conversar, passar status das tarefas, tudo pelo MSN da empresa. E aí eu pensei o seguinte, olha, para eu poder treinar um pouco mais, o que eu vou fazer eu vou escrevendo os posts pro blog, só que eu vou começar a escrever em inglês. E aí naquela época eu fazia primeiro o post em inglês para eu poder treinar toda a parte de lógica, né, de escrever tudo e tal. E aí depois eu traduzia o mesmo post para português e publicava no blog em português também. Hoje o blog em inglês não existe mais, eu acabei fazendo a junção dos dois. Mas foi assim que eu comecei a treinar mais essa parte do inglês. E na época eu estava trabalhando com o EXJS nessa empresa. E para mim tudo foi um aprendizado, né? Que foi meio que quando eu comecei a trabalhar um pouquinho mais na parte de front-end, né? Que estava começando a ter essa separação entre back-end e front-end naquela época. E eu comecei a escrever tutoriais para eu mesmo poder estudar, né, sobre as coisas que eu estava vendo no trabalho.
e escrevia os posts no blog. E aí, com isso, teve uma pessoa da editora, da Pact, que entrou em contato, falou, a gente gostou dos seus blog posts e queria te convidar para escrever um livro. Então, para mim, naquela, eu falei, nossa, mano, tipo, né, como é que... Da onde? É pegadinha. Já Nem ficou olhando. acreditava. E assim, também não era referência nenhuma, só escrevi os posts do negócio que eu tava aprendendo lá na época, né? Falei, então, mas eu não vou passar a oportunidade, porque, putz, escrever um livro, quando é que eu vou me dar uma oportunidade dessa de novo, né? Então eu pensei, essa é uma coisa que eles vão me perguntar uma vez na vida, eu vou escrever, vai ser aquela coisa que eu posso riscar da minha lista, né? E bola pra frente depois. E aí eu escrevi o livro. E aí foi bacana que eu acho que eu fui... Tinha uma outra pessoa no Brasil que tinha feito isso também, né? Que era uma pessoa brasileira que tinha escrito um livro em inglês da área de TI. E com isso o pessoal começou a puxar a orelha. Poxa, Loiane, você é brasileira, mas você escreveu um livro em inglês. E a gente não tem esse mesmo conteúdo em português. Quando tu escutou isso pela primeira vez, o que você sentiu, assim? É uma mistura de sentimento, porque de um ponto tem a questão da exposição, né? Porque, por exemplo, eu tava escrevendo os mesmos posts em inglês e em português. O inglês tinha muito mais visualização, você conseguia ver pessoas de vários locais do mundo acessando os posts, inclusive pessoas do Brasil. E em português, porque o nicho é muito menor, né? Você acaba limitando a audiência ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, tinha um pouco de razão também a pessoa, né? Porque eu falo português, né? Por que não ter um conteúdo desse também em português? De dar oportunidade também a pessoas que às vezes têm essa limitação da língua a não ter acesso ao conteúdo. E nessa época, o blog não estava mais aquela coisa, né? Não estava no seu auge mais. Já tinha que meio passado essa questão do auge de blog. E estava começando a ter mais conteúdo em vídeo. Né? Foi naquela época, a Pact estava começando também a publicar cursos não cursos, né? Mas livros em vídeos, né? Ou capítulos em vídeo. E acho que em português tinha um canal brasileiro que fazia conteúdo de tutorial, que é o EXScript, não sei como é que se pronuncia direito, mas é o EXScript. E tinha um rapaz que fazia conteúdo de Java, acho que o nome dele é Ricardo, não sei também, que ele publicou um curso de Java e... Ricardo Alexeta. Isso. Ele é aqui de Curitiba. Foi ele que escreveu o primeiro livro de Android do Brasil. Então, massa. E aí eu falei, poxa, eu vou começar então, porque assim, quando você assina o contrato para escrever o livro, tem a questão de você não poder publicar o mesmo tipo de conteúdo mais, mesmo que seja em português, porque isso eu estaria infringindo o meu próprio direito autoral. Tipo, o GIF, o meme do Homem-Aranha, né? Você. Não pode. E aí eu comecei, né? Eu fiz umas mudanças e eu comecei, falei, eu vou fazer um curso de XJS, vou publicar em português. E aí comecei a publicar os vídeos mesmo, né? Não tinha... Eu tinha meu computador e tinha meu fone de ouvido do telefone, que tem um microfonezinho, né? E falei, gravo ali no negócio, já tinha um microfone, bola pra frente, fazia lá uns slides, apresentava, fazia os exemplos, né? Dava uma pequena editada, que é o jeito que eu edito até hoje, né? Você grava tudo como se fosse ao vivo, corta as pausas, as tossidas que você dá, as pausas que você dá para tomar um gole d'água, alguma coisa assim, e publica. E aí foi assim que eu comecei a publicar os vídeos do YouTube. Isso foi bacana, que também abriu porta para começar a palestrar. Né? Então, foi por causa dos vídeos no YouTube
que aí eu comecei também a receber convite para começar a palestrar também, que para mim é outra coisa que, né, quando eu estava na faculdade, eu ia para os eventos, achava super chique ver aquele pessoal lá no palco palestrando, né, tirava foto com todos os palestrantes, até hoje faço isso quando eu vou nos eventos, e nunca também imaginei que um dia eu poder fazer isso, né, então foi um aprendizado aí super, super bacana. E como que foi a primeira palestra? Conta pra gente. Como que você Horrível. tava? Foi horrível. Eu tenho o vídeo da palestra até hoje. Puta que da hora. Foi em 2009 a palestra. Então, assim, eu não tinha experiência de palco, não sabia como me comportar, não sabia como montar uma palestra, acho que até hoje eu não sei. Tudo bem, a gente só vai. E comecei a fazer slide, e foi assim, foi a apresentação de um CRUD, né? Foi um tema, foi sobre um CRUD em XJS com Java. E eu apresentei as coisas que eu estava aprendendo sobre o assunto na empresa que eu trabalhava lá em Campinas. Então eu apresentei como fazer aquilo, né? Como fazer a questão da chamada do front para o back-end, aquela parte do JSON, né? Que na época, né, não era uma coisa assim, não é tão trivial quanto é hoje, era uma coisa um pouco mais nova, era ciência, né? de foguete. Na época era Pois ciência. é. Lembra que a gente tava vindo do XML SOAP? HTTP Request. O SOAP? Não, Exato. a gente fazia no braço as É. chamadas de Ajax na O época. Ajax na mão. Raiz, né? Não é Nutella, é raiz. E aí, quando começou a ter esse rolê de tipo de JSON, vamos assim, um back front mais estruturado era Rocket Science, cara. Mas, assim, hoje eu vendo aquele vídeo, eu falo, meu pai, como que eu consegui apresentar aquilo lá? Tipo, vergonha alheia, sabe? Você sente aquela vergonha de você mesmo. É igual eu que guardo o primeiro código do primeiro projeto que eu entreguei em produção. Até hoje tem vergonha daquilo lá que eu escrevi. Então, ao mesmo tempo você sente vergonha, mas ao mesmo tempo você também fica feliz de saber que você evoluiu a partir daquilo lá, né? Que hoje você Com conseguiu certeza. melhorar. Pô, eu fazia acesso direto do aplicativo Android no banco de dados. Coisa mais errada possível. E nessa época já tinha API, tá? Pô, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que se acha pior hoje do que era antes. Eu acho que eu já fui muito melhor programador do que eu sou hoje, sabe? Tipo, eu sinto que em algum momento eu fui um pouquinho... andei 3 casas para trás na vida do programador. Sempre preciso recuperar um pouco mais. Meio bizarro isso. Vou fazer só uma coisa, contar uma coisa. A primeira vez que eu vi um livro da Loiane, eu vou falar assim, caralho, esse gringo aí escrevendo uns negócios, né? Eu achava que a Loiane era gringa, não sabia que ela era brasileira, bicho. Primeira vez que eu vi o livro dela, assim, eu falei, caralho, Loiane, como que é seu sobrenome mesmo? É Granger? Groner. Falei, caralho, é uma gringa, né? Pô, da hora, né? Vou dar uma olhada no livro aqui, depois fui conhecer ela, falei, porra, é brasileiro! Pô, e aí conta o rolê da comunidade. Você começou a palestrar, e aí você começou a participar de evento, palestrando, como que foi? Eu sei que você tem vários reconhecimentos aí de empresas, acho que tu puder comentar também um pouquinho como tudo isso aconteceu, como a comunidade foi invadindo a sua vida depois da primeira palestra. Beleza. Então, quando eu publiquei o primeiro livro, eu já tinha dado essa minha primeira palestra, que foi inclusive lá no Espírito Santo. E fazia pequeno workshop em universidade, né, coisas assim mais pontuais. Só que aí teve a primeira Brasil JS, que aconteceu. Também fez aí 10 anos já também, né, que existe o evento. E para esse evento, aí convidaram para poder, foi em Fortaleza, né? Então convidaram para ir em Fortaleza. Falei, nossa,
de novo, assim, nossa, meu Deus, o pessoal tá me convidando para poder ir lá para Fortaleza. Nunca tinha viajado, né? O máximo que eu tinha do Nordeste na Bahia. Então não conhecia de nada ali para cima. Então eu fiquei super feliz também de poder receber o convite para poder viajar pela primeira vez, né? Para poder compartilhar conhecimento. E a palestra na época também foi sobre EXJS. E aí, depois disso, eu comecei... Eu acho que eu mudei para São Paulo, depois nessa época. E aí começaram, aos poucos, né? Comecei a ir aos eventos também, né? De palestrar. E com isso, eu continuei também publicando vídeo no YouTube. Porque... deixar uma coisa bem clara, gente. Livro não dá dinheiro, tá? Isso não tem retorno financeiro, antes que alguém pense alguma coisa. Isso não dá retorno financeiro. E YouTube também não. Mesmo hoje com 100 mil inscritos lá, eu mal consigo pagar minha conta de energia com que dá de AdSense ali por mês. Então, assim, não dá para transformar aquilo em uma carreira, né? Eu tenho que ter meu trabalho para poder pagar as minhas contas. E o tempo que sobra, né, você se dedica a essas outras atividades. E o bacana disso tudo, né, de você poder, em evento, você conhece outras pessoas, você, né, troca ideias, troca experiência, você passa a conhecer outras tecnologias também, né, que às vezes você não sabia que existia, ouve pela primeira vez numa palestra. Então, isso que é a parte bacana, né? De você se conectar com outras pessoas e trocar ideias e experiências. E, assim, sendo bem sincera, meio que se tornou uma parte, né, do meu dia a dia. Depois que você acaba acostumando, né? De você, eu vou escrever, vou documentar aqui o que eu quero, o que eu tô aprendendo, vou transformar isso num blog post. Ou eu vou transformar isso num vídeo. Porque uma coisa que eu acho super bacana né, ao mesmo tempo que você quer compartilhar aquilo que você, né, alguma experiência do trabalho, como você resolveu alguma coisa, uma coisa legal de todo esse exercício é que você também acaba estudando, para você ter certeza que você não vai falar nenhuma besteira na hora de dar a palestra ou na hora de você estar gravando o vídeo. Então, é um processo de aprendizado muito grande também, né? Então, é meio que uma troca. Você tá ali dedicando o seu tempo para poder fazer um vídeo, mas ao mesmo tempo você tá estudando e você tá ganhando conhecimento com aquilo também. Sem falar na parte de soft skills, né? Que fica meio que embutido ali também, que nem né? você preparar a cola da prova. Né? Exatamente. Escrever você tem que tudo que vai cair na poder prova. Você tem que escrever. estudar para escrever certo, para tu não errar. Então, Exatamente. legal. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante, né? Então, agora, nesse momento que eu tô tentando preparar e tomar coragem para poder começar o próximo curso lá do canal, né? Tem um monte de coisa que você acaba... Spoiler. Tem um monte de coisa que você acaba tendo que relembrar, né? Que pegar um livro de novo, ir na documentação, ver se realmente é aquilo mesmo, né? Às vezes você se surpreende para ver que aquilo que você pensava, que você achava que era certo, é totalmente errado. Aí você aprende a forma certa de fazer, né? Então tem toda essa troca com você mesmo e também com as outras pessoas, né? Que participam do que a gente chama aí de comunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora que você falou assim que às vezes você vai no livro consultar, alguma vez você já precisou usar teus livros pra fazer consulta de alguma coisa? Já. De vez em quando eu volto lá no canal do YouTube ou no repositório do curso pra pesquisar alguma coisa de Angular, que pra mim é mais fácil, porque eu já tenho uma ideia de onde que tá. Sabe o caminho, só precisa relembrar mais ou menos como que faz. Exatamente, isso é bacana. Eu legal já sei também. que eu fiz isso em algum lugar. Algum lugar. Em algum lugar. Eu já fiz isso uma vez. Mas eu já me ferrei fazendo isso. Teve uma vez que eu tava pesquisando como configurar o HTTPS no Tomcat. Aí eu coloquei no Google e aí apareceu um post do meu blog. Eu já escrevi sobre isso.
E tava lá o tutorialzinho passo a passo. Falei, nossa, que bom que eu documentei, que agora é só, né, copia e cola aqui e faz funcionar. É Uma legal. autodocumentação, né? Documenta pra você mesmo. Da Pô, hora. legal. E conta aí, Loiane, e o rolê dos reconhecimentos? Enumera pra gente aí. Quantos reconhecimentos de quantas empresas tu já recebeu? Eu acho que são 5. Então, mas aí que tem também uma coisa que às vezes o pessoal pergunta muito hoje, né? O primeiro reconhecimento que eu recebi, que foi o Microsoft MVP, que o Will também faz parte, ele demorou o quê? Depois 8 anos, eu tava 8 anos já compartilhando coisa, né, de canal no YouTube, livro, blog, etc e tal, que veio o primeiro reconhecimento, né? O primeiro, Microsoft, eu nunca pensava que isso seria possível, porque, né, porque é Microsoft, eu nunca trabalhei com nada específico de Microsoft, exceto os 6 meses de experiência que eu tenho com desenvolvimento em C#, mais de 10 anos. Mas, né, depois que teve toda aquela mudança do novo mindset, CEO né? da Microsoft, Era a Fernanda, né? Que era MVP Lead quando... no Brasil ela tava saindo, indo pra, né, mudando aqui para os Estados Unidos também na época. A Fernanda foi... Quando eu me tornei MVP, a Fernanda era MVP Lead também. E ela tava fazendo essa revolução, assim, de trazer pessoas que Não tinha nada a ver, né? Eu lembro disso que não também. tinha nada a ver com o rolê da comunidade de Microsoft, assim, que eu era um cara que não era da comunidade, eu era da comunidade de Microsoft, mas eu não usava nenhum Visual Studio no Windows, eu usava o trem chamado Xamarin Studio lá no Mac, né? Tu também, não tinha nada, assim, se a gente não era identificado com tecnologia Microsoft, tu não era. Exato. E a Fernanda fez um bem puxa, um bem para um programa que acho que sem ela não teria acontecido hoje, sem ela ter começado lá atrás não teria acontecido hoje. Acho que parte da diversidade que a gente tem no programa hoje foi ela que plantou as sementinhas lá. Isso é excelente, bacana. E aí veio, né, na verdade, eu comecei a fazer palestra, eu recebi um convite do pessoal da Microsoft lá em São Paulo para poder palestrar no escritório lá, né, e eu achei super chique também, né, porque imagina conhecer o escritório de uma empresa, né, mó da hora, é claro, eu vou só para conhecer o escritório. A sinceridade. Mas enfim. Não tá errado, né? Eu vou pela comida. Mas foi super bacana, né? E conhecer, né? E foi quando comecei também a me relacionar mais com o pessoal de lá. Mas quando eu recebi o programa do MVP mesmo, já foi com o novo MVP Lead, né? Já foi com o Glauter, que é o MVP Lead até hoje aí do Brasil. Foi na transição, né? Entre Fer e... Isso. Tu foi, na verdade, assim, tu foi indicada pela Fernanda, né? Tipo, passou tudo pelo hunt dela e aí o Glauter entregou pra você. Só, tipo, entregou. Mas a Fer tinha feito todo o trampo. Todo o trampo. E aí, na mesma semana, eu acabei recebendo também o GDE, né? Que é o da Google, em Angular. E aí, parte, né, do motivo de ter recebido esse prêmio aí do GDE de Angular foi por conta também do canal do YouTube, né? De ter publicado as aulas. Na época eu estava palestrando bastante também sobre Angular. E aí veio na mesma semana. E aí, de novo, fiquei aí super feliz aí do prêmio. Depois disso, veio Java? Não, o Java é o mais recente. Veio o Oracle Groundbreakers Ambassador, que aí também foi um convite do pessoal da Oracle, né, que trabalha lá, que também, né, os programas, eles são muito parecidos entre si, né,
que aí também era por conta de atividade Java, né? Você também aprende também um pouco sobre os produtos da Oracle, Oracle Cloud, essas coisas, né? Tem o MySQL também, enfim. E aí você pediu música no Fantástico. Com 3 prêmios, já pode pedir música no Fantástico. E aí esse foi bem bacana também, porque eu acabei realizando um sonho que era de participar do Java One, né? Que eu morava no Brasil, sempre tinha vontade de ir, mas nunca me achava boa o suficiente para poder palestrar num evento daquele tamanho, né? Que é um dos maiores eventos de Java que acontece, né? Hoje se chama Oracle One, mas sempre via a galera da comunidade Java viajando para lá e né, postando as fotos e tal. E sempre ficava com muita vontade de ir, acabei realizando esse sonho também. Depois desse veio o Sencha MVP, que aí meio que foi um reconhecimento de todo o trabalho que eu tinha feito no passado, né, por conta dos livros, da Sencha, tudo e tal. E até hoje, né, eu continuo trabalhando profissionalmente também com os produtos deles, mas assim, a parte de criação de conteúdo, eu preciso criar um pouco mais de conteúdo, porque tem muita coisa nova, bacana, né, que é lançado, mas né, por conta do tempo acaba não focando em outras coisas. E foi no ano passado, foi no começo de 2020, pelo menos teve uma coisa boa que aconteceu para mim em 2020, que foi o reconhecimento do Java Champion. E aí esse era um... Assim, de todos os reconhecimentos, para mim esse era o reconhecimento que um dia eu achava que eu poderia ter, né, na carreira, porque eu comecei minha carreira com Java, né, e me dedicando sempre ao Java, apesar de eu gostar muito também de JavaScript, falar falar bastante de JavaScript também, de frameworks front-end, mas a minha carreira inteira sempre foi com Java, então era um sonho um dia poder, né, fazer parte desse grupo de pessoas também que são os Java Champions, e graças a Deus, né, recebi também o reconhecimento e fico muito feliz por isso. E aí, quando você recebeu o Java Champion, você foi lá na lista e olhou o nome de todo mundo que era Champion e você falou assim, meu Deus, tô no meio desses caras agora? Assim, meus ídolos e ídolas da comunidade Java são Java Champions, né? Então, assim, as pessoas que desde o começo da minha carreira, de quando saía na banca de revista, comprava revista impressa de tecnologia... Uhum. Na época tinha o Mundo Java e o Java Magazine. Então tinha o pessoal, né, que escrevia para essas revistas, né? Tinha o Bruno, né, que é o Javaman, a Fabiane Nardon, né, que para mim foi uma das referências femininas que eu tive né, de quando eu comecei a minha carreira, que ela escrevia também e ganhou prêmios também da comunidade Java, que é o Duke's Choice Awards, que é como se fosse um Oscar, né, para projetos Java. Tinha a Yara, né, a Yara que hoje coordena o TDC, também escrevia, que na época ia mais para essa parte técnica do Java também, que foi uma outra referência feminina que eu tive logo no início da minha carreira. Então, para mim, foi, assim, fazer parte desse grupo com esse pessoal e outras pessoas também que você conhece pela internet, né, que você tá sempre consumindo conteúdo dessa galera, que tá assistindo as palestras que eles apresentam, né, fazendo parte da lista de discussões onde a galera tá ali trocando uma ideia também sobre Java. E aí você fica, o que eu tô fazendo aqui, gente? Isso aqui é uma discussão muito, muito alto nível para mim, é muito... Não sou merecedor de estar aqui. É um conhecimento muito, muito avançado que eu não tenho, né? E você fica lá só babando, assim, vendo a discussão da galera. Ô Loiane, deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou aí de referências femininas. O que te fez querer vir para a área de TI? Ou, sei lá, se foi indicação, se foi, tipo... O que te fez vir para a área de TI? Você é formado em alguma relação? Ciência da computação. Tá, mas o que te estralou, assim? Tipo, puta, eu vou fazer isso. Quando a Loiane era
menina pequena. Meninote. Menina- Guria, como diz aqui no Não. Paraná, guria. A mini Loiane lá, Menino. na pré-adolescência, né? Jogando, sei lá, Super Nintendo. Não tinha essas coisas, não. Não tinha essas coisas, eu também não Não. tinha. Mas assim, geralmente todo mundo começa no videogame, né? A ter vontade de mexer Com tecnologia. computador. Quando você era menina lá, tipo, pequena. Então, eu queria fazer faculdade de Direito. Meu sonho de carreira era um dia me tornar juíza de Direito. E tem cara. Não, mas e acabou fazendo errado, né? Não fez É. direito, fez outro. Fiz errado. Eu não ia deixar passar a piada Adultos. pra Dum. Ó, o Carlos Alberto. E eu, né, inclusive na época do vestibular, eu tava estudando pra passar no vestibular de Direito, mas aí chegou na metade do ano, eu falei, nossa, não, tá muito chato estudar pro vestibular aqui pra poder passar, porque era muita coisa de história e você tem que decorar muita coisa, né? Muito nome, muitos lugares, acontecimentos, ordens dos acontecimentos e tal. Eu gosto muito de história, mas eu gosto mais da história, sabe, mais nível um pouco mais abstraído, né? Não tanto assim Não dos precisa saber da detalhes. cor do cabelo do Pedro Álvares Cabral Exato. quando ele tava em cima do cavalo. Né? E é exatamente esse tipo de detalhe que você tem que estudar, né, para vestibular. E ao mesmo tempo, eu gostava muito dessa parte de exatas, né? A parte de ciências biológicas não era muito minha praia, né? Hoje eu até gosto mais, eu acabo estudando um pouquinho sobre, né, a parte de medicina, enfermagem e tal, para conhecimento próprio. Mas nunca poderia ser uma enfermeira ou uma médica, né? Simplesmente não consigo fazer essas coisas. E aí o que sobra, né, é a área de exatas. E aí, de novo, naquela época não tinha YouTube, não tinha muita informação, né? A informação que você tinha era os panfletinhos que tinha na escola, né? E também... Aquelas revistas PC Magazine que eu também nem sabia que isso existia ainda na época. tinha umas revistas que tinham Vinha com alguma CD. coisa de computador, vinha com CD. Então, essas na minha adolescência eu até comprava quando sobrava um dinheirinho. Revista do CD-ROM. Vinha com 1000 jogos, todos eles em demo. Exatamente. Era a única forma de você jogar um joguinho diferente né, no computador, era através dessas revistas, que jogo também era muito caro. E aí eu comecei a ver, né, a parte da engenharia mecânica, eu falei, isso não vou gostar de fazer isso. Engenharia civil, eu falei, também não é minha cara. E aí eu vi lá, engenharia da computação e ciência da computação. Falei, poxa, eu gosto de ficar no computador, então eu vou fazer ciência da computação, né, o que eu vou... Uma associação perfeita. Né? Primeiro semestre com os exercícios de ciência da computação, você não surtou? De matemática? Nossa, surtei demais. Tipo, algoritmo. Falei, que é isso? Né? Que merda é essa? Exatamente. Eu E o pessoal... eu lembro de sair da aula com 50 exercícios de logaritmo para fazer para entregar no outro dia e querer matar a professora japonesa. Nossa, desculpa. Mas pera que eu posso piorar. Meu Deus do céu. Eu fui pra área de TI, na verdade, porque eu comecei a fazer técnica eletrônica, né? E daí na eletrônica tinha parte de programação do CLP, né? Aí aprendi C. Pô, né? Cheguei no primeiro dia da faculdade. Alguém manja de programação? Deu todo pomposo. Eu entendo de C. Cara, chegou na prova, eu tomei uma entubada, mas uma entubada. Que até hoje eu sou lembrado pela faculdade inteira que o cara que manjava de programação. Eu lembro, tem um amigo que foi militar e ele falou que nos primeiros dias o pessoal, quem sabe dirigir? Aí o mitidão, eu sei dirigir, não tinha carteira ali. Eu sei dirigir. O cara então pega aqueles carrinhos de mão ali e vai puxar areia lá. Ficou uma semana puxando areia, né? Sempre tem uns malandrão. Mas eu lembro da professora... Ela era ruim com a gente, cara. Ela fala assim, gente, se vocês escolheram ciência da computação para ficar no computador aqui, esqueçam, desistam, porque vocês vão aprender matemática. E
Tome exercício. Era coisa linda, era de chorar. Ai. Então, mas eu me senti um pouco frustrada no primeiro semestre, porque as outras pessoas que também estavam na sala já tinham vindo, né, de um ensino médio técnico, então já tinham um pouquinho de noção do que era um algoritmo, não era a primeira vez que eles estavam ouvindo falar sobre isso, né? Então teve o Bruno lá falando que sabia de programação. E assim, acho que principalmente quando você se depara da tal da lógica de programação, né, que é o primeiro passo aí da galera querer entrar no mundo dessa parte de desenvolvimento de software. Até hoje eu não aprendi. Não, hoje sabe como que eu programo? Eu vou testando, bicho. Eu boto o if, daí boto o else, daí vejo se deu certo. Se não, boto o while, porque eu nem sei mais o que eu tô fazendo já. É assim mesmo. É, programação orientada a gambiarra também, né? O Go Horse. O horse é vida, só digo isso. Vou compartilhar. Ultimamente, cara, eu tô tão ruim que meus testes passam, só que o código não funciona. Sabe? Meu Deus. Tipo, eu tô testando os métodos, tá passando, mas o método não tá passando. Você fica, cara, caralho. o que eu tô fazendo errado aqui? Qualidade do software tá top, hein? Não, o teste tá bom, pelo menos, né? Tipo, tô testando, tô escrevendo teste de unidade, mas eles estão passando, mas o que tá lá não tá. É bizarro. Ai. Então, na primeira prova eu fui bem ruim. Na segunda prova eu melhorei um pouquinho, mas eu fui bem ruim também. E assim, eu sempre gostei muito de estudar. E eu sempre me senti mal se eu não tirasse nota boa. Então eu era um pouquinho meio de CDF na escola, né? E aí quando eu cheguei na faculdade, eu tomei um 6. E eu nunca tinha tirado um 6 na minha vida. E aí eu falei assim, não, é o desafio, né? Aceitei o desafio e comecei a estudar em casa mesmo, da parte, né? Na época, de novo, a gente estava começando na parte da internet de alta velocidade de 1 mega. E tinha acesso limitado, né, na internet e na faculdade também. Eu achei uma apostila de lógica de programação da Unicamp, que eu acho que existe até hoje. E eu comecei a estudar por essa apostila. Porque eu lia também os livros na faculdade e não entendia nada que estava no livro. E aí essa apostila, ela era bem simplificada. E aí com isso tinha uns exercícios também na apostila. Eu comecei a ir em site de outras faculdades, baixava a lista de exercício, né? Não, assim, o baixava não é baixar para imprimir, né? Você tinha que levar o disquete para a faculdade, se você quisesse salvar aquilo lá. Mas anotava, né? Ou pegava um caderno e anotava o título do exercício. E aí ia para casa e tentava solucionar aquilo lá. E comecei a treinar muito, muito, muito. E naquela época, tudo era na mão. Você fazia os algoritmos todos na mão. Não tinha essa de você... porque você Nossa, eu tinha uma raiva. O professor dava o papel ao maço e escreva o algoritmo. Cara, a gente folhava aquela folha e não conseguia terminar o algoritmo. E aí se tivesse fora a indentação? Exatamente. Então, assim, você pegava a folha e ia escrevendo todo o algoritmo. Até que quando chegou na última prova do semestre, foi quando eu comecei a ter uma nota um pouco melhor. E aí, quando foi para o segundo semestre, que já começou a parte de matrizes, né? Você vê a parte de tuplas e, né, essas coisas um pouco mais avançadas. Foi quando eu comecei, né? Virou a ficha e falar, tá. Então, Agora eu entendi. Agora eu tô começando a pegar o jeito do negócio. Tu lembra quantos alunos desistiram no primeiro semestre na virada, assim? Eu acho que o primeiro semestre tinha 50 alunos. Como boa turma de TI. Sendo dos 50, tinha 7 meninas. E aí virou pro segundo? Virou pro segundo, tipo, metade. Eu sei que da turma... quando chegou, acho que no terceiro... Eu comecei a estudar pela manhã. Quando chegou no terceiro semestre, teve que mudar pra noite, porque não tinha aluno suficiente mais. E aí a gente passou pra turma da noite.
E foi até melhor também, né? Porque você trabalhava, né? Depois você pegava estágio, tinha que trabalhar de manhã e estudar de noite e tal. E da turma original mesmo, porque na formatura juntou todo mundo, sistema de informação, tecnólogo, ciência da computação, né? Você faz aquele... Sim, porque não dá o número, né? Pra fazer da só da sala. Você faz o apanhado, um pouquinho de tudo, aí você consegue um número para poder ter uma formatura, né? Eu fiz com o pessoal de contabilidade. A minha turma começou com 45, tinha 6 meninas, terminou com 7. E nenhuma menina. Então, eu lembro que a gente começou com 30 e poucos, 32 ou 34, e quando virou tinha 19 pessoas na sala, só. Virou o primeiro semestre. A galera desistiu. E aí eu lembro do professor falar assim, quando voltou, ele falou, gente, a gente tá reavaliando o primeiro semestre para incluir pelo menos uma aula para vocês terem contato com o computador, para ninguém desistir tão rápido assim. Porque era só matemática, bicho. Aí a galera entrava achando que era para mexer no computador, né? E não tinha computador no primeiro semestre. E Galera achando que ia jogar CS. todo mundo desistia. E quando a gente se formou, da turma original, foram 2 meninas e um rapaz. 3 Então se pessoas. formou 3 pessoas. Da turma original. Aquele que ninguém reprovou nenhum semestre, nada, né? Exatamente. 2 meninas e um rapaz. Caraca. Não, eu Bom, da faculdade que eu não terminei, eu lembro que teve colegas meus que terminaram com 7 anos a universidade. E eu não terminei por rolê da vida, assim, mas que na final foi depois acabou sendo bom. Mas o resumo da história é que, tipo, eu perdia o emprego onde eu tava, que eu tinha um horário flexível, e aí eu não conseguia mais estudar de acordo com os horários da universidade. Aí o meu orientador falou assim, a gente não forma pessoas para o mercado de trabalho, a gente forma para academia. Você está fazendo ciência da computação para ser cientista. Eu falei, muito obrigado. Aquele abraço. Olha, Não, eu falei, muito Caralho. obrigado, saí bem chateado, bem triste. caramba. E tive que me virar nos 30. Aí, tipo, aí eu tranquei a universidade, arrumei um estágio com a universidade trancada, burlei o sistema. Quando eu tava no estágio, eu fui procurar um curso de TI numa universidade paga, porque eu precisava, tipo, estudar Da formação. pra manter o estágio, né? E aí tranquei. E aí o rolê mais louco de tudo isso é que depois de anos eu voltei lá na universidade pra palestrar, né? E aí os caras me deram um diploma lá de palestrante. Né? Tipo... Tipo, mas você fala, você tava esperando que o professor tivesse lá, né? O orientador teu. mas tava. Aquele gostinho de vingança. Tava pra caramba. Porque, na real, assim, foi um empurrão que me deu, que eu acho que muita gente hoje é muito mais fácil, né? Tipo, hoje a galera tem muito mais contato com o mercado de trabalho. Naquela época, eu tenho amigos que se formaram, cara, e que não conseguiam emprego, porque os caras só sabiam resolver problemas, tipo, científicos, assim, sabe? Tipo, compilar o kernel do Linux. Mano, onde você vai arrumar emprego no escrever um kernel? Onde você vai arrumar um emprego para escrever um kernel, tipo, nas empresas de TI hoje em dia? Os caras só sabiam academia. Então, na verdade, assim, foi um rolê ruim. Eu fui demitido, eu já era webmaster nessa época, e eu tive que voltar para ser estagiário, né? Porque eu saí pro mercado e não conseguia vaga. Não era que nem hoje, você levanta a mão, alguém te agarra e vem aqui trabalhar comigo. Naquela época era, tipo, esses dias eu tuitei, eram, tipo, 23 pessoas, vaga de estágio, dinâmica de grupo para uma vaga. Era embaçado. Mas, assim, me ajudou bastante, porque a experiência que eu tive no mercado de trabalho, a galera que estava estudando comigo não teve depois, assim. Continuou lá porque poderia ter o horário flexível. Eu não, precisava pagar as contas, precisava comer. Então, as coisas têm que ser do jeito que elas são. Mas deu vontade de se o professor estivesse lá, eu ia falar, e aí, ó, toma aí, ó. Daí, beleza? E depois fui dar aula, tipo, em universidade também, é muito louco isso.
né? De, tipo, eu queria muito que o meu orientador fosse o meu orientador de quando eu fui professor na universidade, nos cursos de pós. Cara vingativo. Ah, não. Tem algumas coisas que você espera que a vida devolva pra você quando você tá Sim. num outro momento. É, bem isso. Com certeza. Não, é que nem, pô, eu falo, me serve de inspiração, não sei se pra vocês. Eu tive chefes meus, até que foi chefe seu também, que falou, mano, você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito. Você não vai... Dessa forma que você pensa, você não vai ter sucesso em nenhum lugar. E aí você muda de empresa, você não muda a sua forma de pensar e você recebe um monte de feedback positivo, um monte de elogio da galera falando assim, puta, cara, ninguém fez isso do jeito que você faz. Ninguém tratou a galera do jeito que você trata. Então a vontade, tipo, de pegar tudo escrito assim e mandar por e-mail aqui, ó, seu otário. Ó, o que você falava que não dava certo aqui, ó, dando certo. Né? Isso eu levo de motivação, cara. Tudo que apontaram o dedo pra mim e falaram, você não vai conseguir, eu falo, beleza. Relaxa que quando eu conseguir, só não passa na minha frente, porque eu vou dar na tua cara que eu consegui. Tem uma galera que espera que as outras pessoas não vençam na vida, né? É um troço assim... Sei lá, eu fico muito puto da cara. Muito puto. Eu acho que é mais um negócio de tipo... Inveja. Não, às vezes é porque a pessoa não vê em você o que você vê. Sim, também. Entendeu? E ela não tem um filtro entre o que ela pensa e o que ela fala. Né? Então, tipo, você pode olhar pra uma pessoa e falar assim, cara, eu acho que não vai dar certo. Né? Acho que todo mundo em algum certo momento faz isso. Né? Tipo, pô, por exemplo, eu faço isso assistindo Fórmula 1. Eu vejo o cara no carro e falo, mano, não dá chance. Não vai ter chance de ganhar perto do outro ali. Às vezes são dois níveis de competição diferentes. Tipo, o basquete. Eu assisto basquete pra caramba. E dá pra você ver claramente, tipo assim, quando um time tá jogando, falando, mano, esse cara, mesmo se ele tiver no melhor dia da vida dele, não vai conseguir jogar melhor que o LeBron James. Né? Se pegar o jogo de ontem lá, que tava tendo o Kevin Durant versus o Antetokounmpo. O Antetokounmpo tava jogando o jogo da vida. O Kevin jogou o jogo da vida vezes 2. Né? Jogou muito bem. Então, acho que é isso. Tipo, eu não culpo as pessoas por falarem o que elas estão pensando, assim. Eu só acho que elas deveriam pensar um pouquinho mais antes de falar algumas coisas, porque às vezes elas podem destruir, tipo, mentalmente as outras. O sonho da pessoa se destrói, né? Entendeu? É bem bizarro, assim. E aí, falando nisso, Loiane, já passou por essa situação? Tipo, alguém falar assim, ó, isso que você tá fazendo não vai dar certo? E aí você faz dar certo e... E agora tem aí 100 mil inscritos, a fala, global da TI. Chupa! São 8 livros, Loiane? 8 livros? São 5 livros, 8 títulos, que teve primeira, segunda edição. Entendi. Nunca teve aquele vizinho que chegou pra sua mãe e falou assim, nossa, a filha vai mexer com computação, isso não dá certo, isso não dá dinheiro, isso não dá nada, olha isso, ó. Já. Teve várias, né? Várias situações. Assim, acho que todo mundo acaba passando por isso, né? Preconceito, né? É um preconceito e às vezes também a pessoa, até pela forma com que ela pensa, ela não sabe às vezes te avaliar para usar o seu talento da melhor forma, né? Para fazer com que você se encaixe para fazer aquele papel. Já passei por isso também. E hoje eu me pego às vezes muito pensando nisso, falando, poxa, mas talvez se tivesse modificado, feito de uma forma diferente, né, daria para fazer dar certo e não dá certo, né? Então, mas enfim, eu às vezes vejo essas coisas muito como um aprendizado, né? Um aprendizado próprio para você de carreira, para não tentar fazer o mesmo com outras pessoas, né? Caso você esteja numa posição mais de liderança ou tendo esse certo tipo de poder na sua mão, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, né, para não fazer o que fizeram com você
né, da mesma forma que fizeram com você, com outra pessoa. Então, igual você falou, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Você tem que ter um filtro aí, pensar 2 vezes antes de falar uma coisa que possa desmotivar alguém. Sim. Uma coisa que eu lembro, assim, eu já tive muito gestor bosta, né? E uma coisa que eu aprendi com eles foi que pelo menos saber o jeito que não deve ser feito, né? Então, tipo, você aprende como não deve ser feito. O cara é referência de como não deve ser feito, né? Então, eu acho que é isso que eu levo pra mim, assim, tipo, pô, eu desde pequeno eu lembro de um tio meu falar assim, cara, não faz pros outros o que você não quer que faça pra você. E eu levei isso pra minha vida, assim, eu sempre penso nisso, assim, e às vezes é muito até tema das terapias, assim, tipo, que às vezes você pensa muito nos outros e deixa de pensar em você, e aí você, tipo, acaba, pra não ferir os outros, você acaba se ferindo, né, então, tipo, é uma balança, né, você tem que estar medindo isso. Com certeza. Mas aí, Loiane, vamos falar de outra coisa. Vamos mudar de assunto totalmente. O que você gosta de fazer quando você não tá fazendo os rolês da comunidade? Você falou de viajar. Mas e aí nos Estados Unidos, agora que você tá? Eu sei que você curte a Disney pra caramba, mas aí o que você faz? Assim, tipo, putz, não quero ficar no computador. Você vai ver o Instagram da Loiane só tá na Disney, bicho. Que sonho. Vive na Disney. Ela e o John Papa. Eu fico, tipo, quem que vai mais pro Disney? Não, e detalhe. Ele mora perto, ele mora do lado. Ele trabalha lá ainda, não sei se ele trabalha lá, né? Não, ele tá na Microsoft também. Tá na Microsoft também? Ele tá na Microsoft. A Loiane coleciona arquinho da Mini, né? Tá aqui meus arquinhos. Eu comecei a fazer. Ah, Bruno, tu tava hibernando na comunidade, agora eu lembrei, mas a gente no ano passado, a gente fez uma palestra no CapConf online, que tava eu, a Loiane, o John Papa palestrou no CapConf e a Loiane tava com a gente lá. Que top. Foi muito top. Eu resolvi dar um tempo off da comunidade. E, meu Deus do céu, o cara é uma pessoa super gente boa. Você falou... Muito gente boa. Você falou de CapConf, a Loiane foi a primeira, a palestrante do primeiro, né? Foi o primeiro CapConf. Depois eu levei ela a comer polenta com frango frito lá no Badaloço, Will. Nossa senhora, não fale polenta com frango frito, não. Nossa senhora. Olha lá. Nossa, tá judiando, né? Nossa, não tem só não, velho. Não, levei ela, o Valmir e o Leão. O Leão, né, que ele é vegetariano, só comia polenta, né? Puta, mas você falou que a polenta era frita no mesmo óleo do frango pra ele? Não falei pra eles. Não falei. Sacanagem, pesado, hein? Mas é verdade, Pia. Ah, se é verdade eu já não sei, bicho. Tipo, tá ligado a fritadeira, assim? De um lado vai o frango, do outro vai o negócio. O óleo é o mesmo. O que os olhos não vê, o coração não sente. Exatamente. Mas conta pra gente aí. Mano. O que tu gosta? Mas enfim, eu gosto de nudismo. Que gosta de nudismo? Não, mas assim, é porque aqui na Flórida... Não tem muito lugar pra ir, a gente vai na Disney. Não. Aqui na parte central da Flórida, é bem turístico, né? Principalmente por conta dos parques. E a Disney, eles têm uma anuidade que você pode pagar, né? Então, para quem mora aqui, você pode pagar um pouquinho todo mês. E você pode sempre quando você quiser, né? Então, meio que você paga uma vez e vai sempre quando quer. Antes da pandemia, né? Você não precisava marcar nem nada. Você só aparecia lá no parque e entrava. Agora que você tem que, né? Por conta da capacidade, você tem que marcar aí o dia que vai. Mas, assim, é legal que aos pouquinhos você vai conhecendo, né? Algumas coisas diferentes. Vai que platinando os brinquedos da Disney. Não, tem daqui uma a pouco pinha lá deve ter uma pinha lá, ela vai riscando. Esse aqui eu já fui. Tipo o War, tá ligado? Eu vou conquistar todos os brinquedos. Daqui a pouco ela recebe uma certificação, um reconhecimento da Disney já. Passou por todos os brinquedos. E aí é bacana, né? E é uma coisa boa também que você não vai com aquela pressão de você tem que conhecer tudo aquele dia, né? Às vezes vai pra poder passear um pouquinho, andar também, né? Bater perna e tal. Já que não tem o custo, né, associado com isso.
Tem as praias daqui são muito, muito boas também. Então dá pra ir de vez em quando. Não dá pra ir sempre porque o sol é muito quente, né? Então eu não gosto muito de sol, não sou muito fã de sol. Mas aí, assim, umas 2, 3 vezes por ano dá pra ir. E uma coisa que eu comecei a gostar mais recentemente é fazer trilha, né? Aqui tem bastante parque florestal. Uhum. Então dá pra você ir fazer trilha, ver jacaré, né? Às vezes dá pra ver uns bichinhos na mata também, que eu acho bem, bem Ô, ô, gostoso. Pô, Ô, isso é Loiane, muito deixa- legal, cara. Sabe por quê? Vou até fazer uma parênteses, assim, como são realidades diferentes, né? Eu tenho muito vontade de começar a correr, fazer trial run, sabe? E pra fazer isso, tu tem que treinar no meio do mato. Tipo, no Parque Barigui dá pra fazer isso, né? E aí eu fui conversar com os guris e falei, meu, não vá correr lá sozinho, porque, tipo, tu corre o risco de não voltar, né? Tipo, de você ser roubado, ser morto no meio, Eu achei, porque eu tem uns achei que as caras que ficam... capivaras iam te pegar. Não, perigoso mesmo, velho. Deixa eu te contar agora é mais ser uma. atacado e os caras te roubar, te amarrar no mato. O dia É que eu muito levei louco eles, isso, cara. o dia que eu levei eles fazer o turismo aqui em Curitiba, eles queriam ver as capivaras, né, Will? Daí eu falei, vou levar lá no Parque Barigui. Só viram as patas, porque as capivaras. Aí virou zoeira agora, né? O Leão falou: porra, tem mais capivara em BH do que em Curitiba, como fazer propaganda? Mas que teve uma época que as capivaras deram uma sumida lá. É. Eu não sei o porquê. Mas deixa agora... eu queria fazer uma pergunta. A Loiane falou do jacaré. Eu já reparei que ela posta às vezes a sacada dela. Aquela sacada sua, Loiane, tem a ver com aquele parque que você às vezes caminha e vê jacaré ou não? Então, é porque aqui onde a gente mora, eu não moro no centro, né? Eu moro bem afastado do centro, que o pessoal chama aqui de subúrbio, né? Então aqui os muros são essas matas. Então essa mata que você vê às vezes aqui é o muro para não deixar a galera entrar. Então assim, como essa região aqui, essa floresta que não é floresta, né? Essa mata que tem aqui atrás é mata nativa. Tem cobra, pode ter jacaré, né? O jacaré geralmente eles se movimentam mais de madrugada, né? Entre um laguinho, né? Entre um lago e outro, acontece mais de madrugada. E eles Né? tomaram Então, assim, Pfizer? Então, é meio que uma barreira natural, né? Uma proteção natural que você tem, porque ninguém é doido de entrar aqui no meio desse mato aqui. Caraca, os caras não têm alarme, tem jacaré na segurança. Top demais. Então, mas assim, e uma outra coisa, né? Aqui, a Flórida é basicamente um pântano. E é tudo muito plano. Então, quando chove, o risco de alagar é muito grande, só que não alaga. Porque eles fazem esses lagos, né? Eles cavam um buraco ali, e aí quando chove, a água da chuva, né, escorre ali pro lago. E o próprio pessoal do bairro usa essa água do lago para poder molhar, né, as árvores, as plantas, né, os canteiros que tem, então meio que faz esse ciclo aí de reuso da água. Legal. E quando você vai nesses laguinhos, pode ter jacaré. Então, assim, quando a gente sai para caminhar aqui no bairro, a gente vai com a atividade de ver em qual laguinho tem jacaré. Que da hora. Legal. Agora, mais uma pra terminar, que eu acompanho bastante ela. E os tornado, tufão e etc. Já passou algum perrengue aí? Porque eu viro e mexe você posta alguma coisa que tá chegando, algum... Essa semana mesmo, agora começou, né? Agora, no dia 1º de junho, começa a temporada oficial, que vai até outubro. Assim, se acorda no meio da noite, às vezes com uma tempestade, parece que você tá numa boate, sabe? Dos relâmpagos, assim, que Uma rave. que bate. Rave. Você tá numa rave. Eu sou da época de boate ainda, na minha adolescência. E teve tornado que acho que foi... Eu não sei se foi o ano passado, ano retrasado, mas teve um que ia bater aqui e no último momento desviou. Então, assim, foi um alívio E aí você grande. teve que botar aqueles tapume na janela, todo o rolê? Não, assim, pra quem mora mais em casa, o pessoal faz isso, né? Como eu moro aqui em condomínio, não tem muito como a gente fazer isso daí, né? Mas
quem tem a casa própria, né? Uhum. Tem um risco tudo de perder e tal, é sempre bom fazer isso. Mas aqui eu tenho no armário aqui do lado o meu kit de emergência, que é um apito, né? Para caso acontecer alguma coisa, desmoronar tudo, você tem um apito. A gente começa a ter comida enlatada sempre agora, né? Porque se acontecer de Alagar realmente tudo, não vir tiver como alguma sair. coisa. Então, o que o pessoal faz aqui? A empresa de energia é Energia e Gás, é a mesma empresa. Para poder manter o estado, né, de distribuição, se tiver algum tipo de risco, eles vão desligar. Então, eles desligam a energia e desligam o gás para não ter perigo de vazamento, explosão, essas coisas. Antes de alguma coisa acontecer. E aí você pode ficar até 7 dias sem gás e sem energia. Então, você tem que ter comida enlatada, né? Feijão enlatado, essas coisas, né? Que mais sustância. Água, né? Água para 7 dias para cada pessoa. E no caso, para tomar banho, você compra na parte de camping umas toalhas umedecidas, que é o que o pessoal de camping usa, né? Para quando vai acampar nesses locais onde não tem como tomar banho. Lencinho umedecido gigante. Exatamente. Legal. E assim, documento você põe numa Tupperware grandona, né? Num container grande de plástico que não dá. Então você toma alguns certos cuidados. Nunca aconteceu da gente ter que evacuar da região e sair. Mas assim, você vê como que os floridianos estão se comportando. Enquanto Você vê eles que tá estão... todo mundo correndo que nem o urso do pica-pau, você Aí você vai. deu merda. Mas o urso do pica-pau ele fica perdido, não sabe nem pra onde vai. Então, você olha, ferrou, bicho. Mas o último que bateu aqui foi o Irma, né? Que foi em 2018. Aí depois disso, graças a Deus, não bateu nenhum que fez estrago aqui, né? Mais pro norte do estado já aconteceu em 2019 também. Pô, e Loiane, pergunta nada a ver. Tu tá com green card? Tu vota aí já? Como que é esse rolê? Então, para votar só quem é cidadão, né? Ah, não pode, tipo... Não pode, só quando você vira cidadão. Só... Depois que você pega o green card, acho que você pode aplicar com 5 anos. É com 5 ou com 10 anos que você pode aplicar para virar cidadão. Aí você tem que fazer uma prova, né? Que eles fazem pergunta da história dos Estados Unidos e algumas coisas e tal. E aí você passando, você realmente, né, vira cidadão, aí você pode votar. Mas assim, enquanto você vive aqui, você basicamente pode fazer tudo, menos votar. Boa. E ainda o voto não é opcional, quer dizer então que... Não é opcional, não é obrigatório, né? Não é obrigatório isso, não é obrigatório, é opcional. Então quer dizer que... Mas assim, dá pra você viver de forma tranquila, assim, né? Questão de benefício do governo, eu acho que também só quem é cidadão que consegue ter benefício, essas coisas também. De igual tem um INSS no Brasil, né? Legal. Mas do resto é normal. Boa. Loiane, pra gente fechar, o que tu diria pra jovem Loiane lá de trás que pode servir para as jovens mulheres, futuras Loianes que estão hoje na comunidade, que estão começando aí, o que tu diria? Acho que a primeira coisa é se fazer ser ouvida, né? Você tentar executar, ter um pouco mais de voz, né? Então acho que isso é uma coisa importante. Falar aquilo que você quer para sua carreira, né? Para o seu chefe, óbvio que você não vai sair pedindo aumento e promoção todo ano. Mas na medida do possível, mostrando seu trabalho, sabe, tendo os argumentos, deixar claro aquilo que você quer para sua carreira, né? Às vezes, dependendo, aproveite as oportunidades, né? Às vezes é meio complicado, mas se você tiver um pouquinho de coragem, aproveitar a oportunidade, às vezes
pegar um trabalho num estado diferente, né? Ou até mesmo no exterior, caso isso seja o seu desejo. Às vezes o processo é um pouco complicado, dá um pouco de medo, né? Mas se você não tentar, né, por você mesmo, ninguém vai fazer isso por você. Eu acho que é basicamente isso. O resto você vai correndo atrás aos pouquinhos. Tem mais uma aqui. Todos os nossos participantes, Loiane, a gente pergunta uma frase que você gostaria de estampar numa camiseta. E essa camiseta vai virar a camiseta do seu episódio. Que frase que você colocaria na sua camiseta? Pode ser de TI, pode não ter a ver com TI. Não, a gente pega de supetão mesmo. Essa é difícil. Como é que é? O Pokémon colocou como que é? Não sei pra quem não se nega um pastel e uma coca, alguma coisa Não, assim. Uma coca e um bifinho não se nega. Uma Coca-Cola e um bifinho não se nega pra ninguém. Essa foi a frase da camiseta do Pokémon. Rapaz, essa é difícil. Deixa eu pensar aqui. E essa camiseta vai chegar aí na sua casa de algum jeito, a gente manda. Assim que a gente conseguir fazer as camisetas. Porque o do Pokémon já foi bloqueado 2 vezes já. Os caras, Coca-Cola não pode usar porque é marca registrada. Beleza. Coca também não, porque você mandou Coca-Cola antes, agora você mudou pra Coca. Não, vou ter que fazer forma ilegal essa camiseta do Pokémon. Fazer refrigério, escrever, a gente vai ter que comprar a camiseta branca e escrever com canetão. Mandar pra ele. Gente, isso é difícil. Eu não sou a pessoa mais criativa, sabe? Eu não sou a pessoa mais criativa pra isso. Eu vou de frase clichê, então. Peraí. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu usei no discurso da minha formatura. Como é que é aqui? Deixa eu pesquisar aqui, peraí, rapidinho. A mente que se abre... Não, que se abre a uma nova ideia. Não, peraí, tem uma frase melhor aqui. Tem uma frase melhor que foi falada pela atriz que faz a Princesa Leia no Star Wars. Esqueci o nome dela. Alguma coisa Fisher. Ela faleceu faz pouco tempo, né? Acho que... Mas tem uma frase. Tu frase matou bem... a mulher, acho que ela não morreu ainda. Não, morreu sim. Ela morreu, que foi tirada até do filme. Foi feita uma homenagem pra ela. Carrie Fisher. Filme. Ela morreu? Sim, o último filme ela já foi feita homenagem pra ela. O último Star Wars. Sacanagem. Eu acho que sim, bicho. Com certeza. Até vazou as minhas teclas aí. Aqui, olha. Essa é uma frase... A Cíntia, de vez em quando, ela fala essa frase nos workshops, nas palestras da Makers Code, que ela fala em português, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. A Carrie Fisher tem uma frase em inglês que é o stay afraid, but do it anyway. Que é mais ou menos isso, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Uhum. Mas eu acho muito bacana, né? Principalmente pra... É meio que uma frase... Motivacional, exatamente. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Faça assim mesmo. Legal. Top, boa. E meu, vocês me mataram agora. Você não Carrie sabia? Fisher morreu mesmo e ela tá no filme e eu achei que era ela de verdade. Eu não sabia que ela tinha morrido. Não, no último Star Wars que era o como que é? O último Jedi. O último Jedi, eles fizeram uma homenagem. Foi feito um negócio no meio do filme pra homenagear ela. Pô, mas ela tava lá, velho, no filme. Foi no meio da gravação, isso mesmo. Cara, depois o Han Solo, esqueci o nome dele lá, o bonitão lá, também. Ele não morreu. Morreu? Não, o Harrison Ford não morreu, mano. Claro que morreu. Acho que não. Não, ele tá vivo ainda. Não, você já matou a Carrie Fisher pra mim, você vai matar o Harrison Ford. Nossa, então eu tô muito louco, então. Não, ele não morreu, não. Não, ele tá vivo ainda. Ele só morreu no filme, velho. Mas tá com o pé na cova. Ele já não é novo, cara. Ele já tá...
Se levantar a mão pro céu, Deus puxa. Ó, pensa que em 1990 a gente assistia Indiana Jones e era jovem, É, entendeu? é isso aí. Você viu, Loiane, como o nosso podcast é bem aleatório esse assunto? É, Muito aleatório papo- mesmo. papo louco. Rolê aleatório. Rolê aleatório. Loiane, poxa, muito obrigado mesmo por ter aceitado, pela essa parceria que você tem com a gente, assim, de, tipo, sempre topar participar dos rolês, dos convites, da forma que tu consegue, tá meio que junto e acompanhando, então muito obrigado. Obrigado por você ser esse exemplo, essa calma que você transparece, assim, tipo, é muito legal. E humildade. Uma humildade ser igual. Para as meninas, assim, acho que tu é um exemplo de várias coisas boas para várias pessoas. Acho que não só para as mulheres, mas pra gente também. Para todo mundo da comunidade. Acho que tu é um espelho que reflete, acho que muita coisa boa, assim, para todo mundo. Poxa, muito, muito, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar sempre aí com vocês. E muito obrigado pelas palavras. Não sei nem o que dizer depois disso aí. Quem planta o bem, colhe o bem. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada. Pô, acho que é isso, Bruno. Tem que dar os recados finais aí que eu sempre esqueço, então... Os recados finais é só dizer onde a gente tá. Não. A Loiane, aonde que você... é verdade. Onde que a galera te acha, Loiane? É verdade. A gente esqueceu de te falar isso, ó. Lembrei. Eu lembrei da tua parte e você não lembra, Desculpa, ninguém lembrou da minha desculpa. parte. Falhei miseravelmente. Onde que a galera te acha? Tô mais no Twitter, no @Loiane. Pode vir sem medo, é um Twitter sem treta. Então você é a única do Twitter que não quer treta, que todo mundo quer treta no Twitter. Eu só Nunca leio vi. as treta. Só leio as treta. Né? E no YouTube também, né? Só pesquisar por Loiane. Tem uns vídeos lá também pra quem quiser Tem assistir. uns vídeos. Tem E uns é vídeos. basicamente Tem um curso de Angular top. De grátis, quase. Grátis. Topzera. É Mas- isso aí. Isso. É isso aí. E, pessoal, os links vão estar aí na descrição do episódio pra quem quer Quem seguir quiser. a Loiane lá. É isso aí. Topzera. Boa, então, e para você que está escutando a gente, chegou até aqui, lembra de, por favor, dar Feedbacks. enviar seu feedback para a gente poder melhorar o que a gente precisa melhorar aqui no podcast. Se você gostou e está assistindo o vídeo no YouTube, dá um like, por favor, se inscreve aí no canal para Vou fazer aquele. prestigiar a Se gente. inscreve aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo tem um botãozinho aqui. Ativa o sininho para receber a notificação. Se tu tá escutando no Apple Podcast aí, avalia o podcast pra gente poder também ter esse feedback. E eu não Spotify, Spotify não sei se SoundCloud. dá pra avaliar, mas a gente tá no Spotify, no Pocket Casts e no SoundCloud. Cloud e Google Isso aí. Podcasts. Cloud. Vocês Isso estão aí. chique. O Bruno achou um rolê aí e colocou a gente em tudo quanto é prateleira. Foi colocando. Se alguém. E se estiver faltando em algum lugar, avise que a gente coloca lá o podcast lá. O menino o Mitrucci pediu pra colocar no Pocket Cast. Isso aí, a gente colocou, Aqui não deu aqui jeito. pediu, a gente mata no peito e chuta pro gol. E é isso aí, galera. Muito obrigado quem escutou aí nós todo esse tempo aí. Obrigado, Loiane. Valeu, pessoal. Falou, tchau, tchau. The right brain drives me